Fala galera, cenário alternativo hoje, viajando hospedado na casa da mãe, mas vamos lá. Durante a semana que passou, os ânimos ficaram um pouco exaltados aí, devido às movimentações que aconteceram no Supremo Tribunal Federal. Como era de se esperar, a histeria desinformativa patrocinada pela esquerda tomou conta das redes sociais e as manifestações variaram da frustração ao ódio com tendências homicidas em relação ao ocorrido. Mas se você me permitir lhe informar direito, eu vou pedir que você coloque suas pedras no chão, se desarme e tenta me entender um pouquinho, mas calma, tá? Não vai ficar apavorado, deixa eu jogar pedra em cima de mim não. Bolsonarista aqui acima de qualquer coisa. Deixa eu te dizer, você está equivocado e perdendo completamente a visão macro do contexto. Você sabe exatamente o que foi deliberado no Supremo Tribunal Federal essa semana? Você acha que sabe? Você sai por aí repetindo esses ecos emocionais, mas você não parou para poder realmente pesquisar e entender o que foi feito. Basicamente foi o seguinte: suponha que você foi delatado por alguém em um esquema de corrupção. E aí você pode optar por se tornar um colaborador, denunciando outras pessoas, e nesse caso você vai estar sujeito à Lei 12.850, sancionada em agosto de 2013, que é a Lei da Delação Premiada. Porém, e se você decidir não colaborar? Nesse caso, você vai apresentar sua defesa lá como se você fosse uma pessoa comum. Mas imagina, depois disso, depois que você já apresentou sua defesa, a pessoa que te delatou você, ela apresentaria as considerações finais dela. E o processo iria para apreciação e julgamento depois disso. Mais ou menos sem que você soubesse por inteiro o que foi dito a seu respeito. Imagina uma outra situação. Imagina que seu filho cometeu alguma coisa muito grave. Ele atropelou alguém com seu carro, por exemplo. E aí você foi lá e partiu em defesa dele. Você monta toda a defesa do seu filho em relação ao atropelamento. Contudo, bem na hora do julgamento, a acusação abre a papelada da delação e nela consta que o delator do seu filho acusou que ele também estava armado, que ele estava sob efeitos de entorpecentes e que ele também estava sendo acusado de molestar uma criança uma semana antes do acidente do carro. E tudo isso agora está no processo que acusa o seu filho e você não sabia. Seria justo para você elaborar a defesa do seu filho sem saber exatamente do que estão acusando ele? Foi isso que o STF decidiu, que o delatado tenha acesso ao conteúdo final das alegações dos delatores e não apenas aos documentos que os delatores apresentaram. Quem foi delatado, o cara que foi, esse cara é o culpado. Esse cara que foi delatado, ele tem o direito a ter o conteúdo, a consultar o conteúdo das alegações finais para elaborar a defesa dele. Isso já está decidido, porque dos 11 votos possíveis, essa semana agora, 6 foram favoráveis a esse entendimento. Então, na semana que vem, os outros 5 votos são só para inglês ver. Já está decidido. Se eu não quero aderir à delação premiada, eu devo ter pelo menos o direito de saber o que eu estou sendo acusado, sem surpresas nem pegadinhas. Isso é ser justo e claro no processo judicial. A lei não deveria ser uma caixinha de surpresas, ainda que ela seja eventualmente. Todo mundo deveria ter conhecimento de todas as cartas que estão na mesa, e então fazer suas defesas e ataques sem cartinha escondida na manga. Mas as pessoas não pararam para pensar sobre isso. Elas compraram as interpretações fornecidas pela mídia desinformativa com um apelo emocional imenso e nem pararam para fazer qualquer reflexão. Elas não pensaram um minuto, elas não hesitaram um segundo sequer. Essas pessoas em histeria decidiram que o melhor seria tacar fogo no STF. Elas compraram cegamente
uma narrativa construída para provocar atritos, crises, desgastes entre o presidente Bolsonaro e os demais poderes. As pessoas passaram a cobrar o presidente de um posicionamento em relação ao STF. Está todo mundo raivoso demais e para dar uma pausa na cólera e colocar a inteligência para funcionar. O Estado brasileiro tem uma divisão tripartite de poderes. Isso vem lá de uma teoria estabelecida por Montesquieu no livro Espírito das Leis, publicado em 1748. O STF comete asneiras? Sim, ele comete. Todo mundo comete. O STF poderia ser melhor? Sim, certamente que poderia. Cabe ao presidente da República a responsabilidade pelo STF não funcionar de acordo com as nossas mais elevadas expectativas? Não, não cabe. Isso não cabe ao presidente, nunca coube. Essa decisão do STF destrói a Lava Jato? É cedo demais para dizer, mas provavelmente não. As leis, em regra, são feitas para valer para o futuro. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que uma norma não pode retroagir. Uma lei nova não pode ser aplicada a situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada. A isso se chama princípio da irretroatividade. O mais provável é que o relatório do STF, que vai terminar de ser elaborado agora na próxima semana, ateste esse princípio da irretroatividade. E nenhuma das condenações anteriores da Lava Jato vai sofrer qualquer prejuízo com isso. Daqui para frente as coisas vão ter que ser feitas de um jeito diferente, não vai ter jeito. Mas isso não corta a cabeça da Lava Jato, isso não extermina a Lava Jato, não compre essa narrativa divisionista que parece querer colocar as pessoas pró-Bolsonaro ou pró-Lava Jato. Não existe essa divisão. Lembra, a estratégia da esquerda é sempre dividir. Divide et impera, dividir para conquistar. É o que a esquerda faz todas as vezes. E ela continua fazendo, e a direita continua comprando esse discurso e se dividindo, quando deveria olhar para esse tipo de estratégia e rir com desprezo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar. Não cabe ao presidente da República gerir os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. A produção das leis é responsabilidade do Congresso. O presidente da República, ele é o chefe do poder executivo. Sublinha isso. Executivo. Ele executa. E o Jair Bolsonaro tem executado muito, mas muito mesmo. Pare de atacar o rei. Pare de ser um cego voluntário. Você é capaz de mais do que isso. Acredita em mim. E eu acredito de verdade que existe inteligência em você e que você é capaz de produzir raciocínios lógicos, estratégias frias e calculistas bem melhores do que esses surtos de ansiedade que você está vomitando emocionalmente aí. Para com isso. O conservadorismo está só começando a sua escalada de soberania nesse país. Os percalços vão surgir, os obstáculos vão aparecer. A máquina aparelhada pelo esquerdismo ela é imensa, mas ela não é infinita. E menos ainda, é invencível. Vamos ter paciência e sabedoria para conquistar o nosso lugar, conservadores, soberanos, respeitando as instituições democráticas. Vai ser desse jeito, com dignidade, eficiência e honradez, que nós vamos mostrar o quanto nós somos diferentes daqueles bandidos que sequestraram o nosso país por quase 20 anos. A mídia é de esquerda. Ela quer que você abandone o presidente. A mídia vai criar todo tipo de narrativa, tem criado e vai continuar criando todo tipo de narrativa desagregadora para ver você contra aquele que literalmente quase pagou com a própria vida para chegar aonde ele está agora. Não abandona esse cara. Mostra seu apoio a ele e cobre de quem é devido. Isso é ser justo. Pratique inteligência com lucidez, coragem com prudência e temperança
com consistência. Porque é assim que nós vamos vencer essa guerra. E nós vamos vencer. Um abraço, gente boa, e que a resiliência esteja com você.